Boa noite a todos, sejam bem-vindos e quero demonstrar minha alegria de retornar a esta casa, a qual fazem 2 anos e meio eu não visitava, desde o momento que fui embora aqui do município da Belar do Luz, voltei para minha terra natal em Palmas e fico muito contente, com grande satisfação de rever muitos rostos amigos aqui e de ver também como a casa andou bem. Então isso muito me alegra e desde já também agradeço o convite por estarmos aqui hoje presentes. E nesta noite preparei um tema a qual eu gostaria de falar há um tempo, vinha pensando e escolhi o tema A Cada Um Segundo Suas Obras. Se Deus ama igualmente todos os seus filhos, por que nossas experiências são tão diferentes? Talvez você já tenha se deparado, pensado naquele jargão que muitas vezes dizemos, nossa, por que tem alguém tão bem e alguém tão mal? Né? Numa mesma sociedade, num convívio familiar muitas vezes, entre amigos, no trabalho, enfim. E por que disto? Porque alguns parecem ter a parte econômica, habilidades, sejam elas motoras, sejam psíquicas, mais desenvolvidas uns do que os outros. Será que para Deus existem privilegiados? Algumas vezes, quando pensamos nas questões como anjos, demônios, quando se fala, será que Deus teria criado seres diferentes, alguns já privilegiados, tendo como partida mundos melhor evoluídos, mundos mais privilegiados? Ou será que há uma benevolência divina? Será que há algo que traz o mérito para o desenvolvimento de cada um? Jesus nos diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Esta frase, a cada um segundo suas obras, quando paramos para refletir sobre ela, percebemos que nesta pequena frase ela traz muito da justiça divina. E seria esta justiça divina que não devemos pensar algo como punição, mas sim como o mérito que cada um de nós deve conquistar nessa existência terrena e nas por vindouras e nas pretéritas, a qual devemos então buscar essa nossa evolução espiritual. Essa frase nos traz liberdade, responsabilidade e consequências. Consequências não elas, como disse, penosas por uma questão de será que Deus está a todo momento nos monitorando, nos vigiando e nos punindo? Não. O que acontece é que Deus, nosso Pai, criou leis e essas leis, quando infringidas, arcamos com as consequências delas. Essas obras, de que a cada um segundo suas obras, quando pensamos na palavra obras, não quero que vocês tentem visualizar isso como obras do que eu fiz, de certa maneira, materialmente. Tá? As obras vêm dos nossos pensamentos, das nossas palavras, de o quanto nos melhoramos hoje, melhores do que ontem, do quanto eu posso, até certo ponto, ajudar alguém e essa ajuda ser benéfica, porque muitas vezes, e comentarei à frente, temos que cuidar disso, principalmente quando somos pais. As obras de sentimentos, de influências, de perdão, de silenciar para não ferir, tudo isso é uma obra. É uma obra destas ao qual o Criador nos proporciona para trabalharmos o nosso eu interior e um dia sairmos desta terra passageira e adentrarmos o plano espiritual com o nosso ser melhor do que aquele que entrou em algum momento aqui na terra pelo nosso nascimento dessa existência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 18, Kardec relata,
O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Todos nós temos certas tendências, certos hábitos, e muitas vezes, se praticarmos o conhece-te a ti mesmo, trabalharemos esses esforços para empregar no domínio das nossas más inclinações. Isso é difícil, não é fácil, vou dizer para vocês que não é fácil, mas que quando conseguimos identificar, conseguimos trabalhar essas mudanças, nós percebemos e sentimos a melhora em nós mesmos e parece que até o nosso entorno, a nossa visão se amplia. Essa obra do a cada um segundo as suas obras, que muitas vezes parece as suas obras realizadas a terceiros ou no exterior, talvez a nossa principal obra seja aquela que realizamos em nós mesmos. Só um pouquinho, filho. Devemos nos perguntar, o que será que precisa ser transformado em mim? Será que todas as obras, os talentos, as sombras que carregamos ou as poucas virtudes que temos, podemos utilizá-las de uma melhor maneira ou devemos trabalhar as nossas sombras para iluminarmos o nosso espírito? Como eu disse, Deus não pune as nossas escolhas, mas elas produzem consequências. Então Deus estabeleceu leis que regem as nossas ações. Quando essas ações são transgredidas, surgem as suas consequências de uma maneira que, usando um exemplo, se nós pensarmos na gravidade. Estamos na sacada de um apartamento, uma sacada baixa, e resolvemos pular aquela sacada. Causamos uma lesão em nosso tornozelo. Essa lesão não foi Deus que puniu, mas foi a consequência da nossa incúria nesse ato em que nos colocamos em risco e ali tivemos uma consequência daquilo que nos causamos. Eu espero, de alguma maneira, estar conseguindo trazer palavras que exemplifiquem de uma maneira didática, assim, quero me expressar. Quero dizer, então, que a justiça divina ela não é vingativa, tá? Ela é educativa. E, existindo essas consequências, quem é o responsável por elas? Quando escolhemos atos, escolhemos caminhos, muitas vezes, que não estão iluminados pelo Criador, são caminhos, muitas vezes, que a nossa consciência nos alerta, tome cuidado, não faça isso, e ainda assim, vamos no contraponto, como a cada um, segundo suas obras, a cada um de nós está essa responsabilidade. E Jesus dizendo a cada um segundo as suas obras, significa que não é pelas obras do pai, da mãe, do nosso irmão, do tio, do avô, do companheiro, ou enfim, daquele que está próximo de nós. É a cada um segundo as nossas próprias obras. E como eu usei o exemplo daqueles que são pais, muitas vezes, num zelo excessivo, não somente com filhos, mas com muitos familiares, é preciso ter-se a consciência do livre-arbítrio que pertence ao outro ser, que pode ser que está se apresentando como nós, como um familiar, um filho, um parente, e de que uma assistência muito contínua pode acarretar na formação de um ser muitas vezes dependente ou até de certa forma irresponsável, porque não permitimos, por vezes, que aquele sofra as consequências dos próprios atos, das suas próprias obras. Então sempre é a cada um. Ninguém poderá fazer por nós aquilo que está designado a cada um de nós ou das nossas responsabilidades para que o dia que passarmos o pórtico da morte, adentrarmos o plano espiritual, nos encontremos numa determinada condição favorável. Caberá a cada um de nós, através do nosso equilíbrio moral, do nosso conhecimento, das nossas obras, definir onde estaremos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Penso que esta frase, salvo engano de Paulo, não referenciei aqui, mas foi de Paulo,
combina muito bem com a cada um segundo as suas obras, porque temos a liberdade de tudo. Tudo podemos fazer, podemos experienciar, mas nem tudo me convém devidamente pelas consequências. Sabemos que caso nos alimentemos demais, estivermos com gula, iremos sofrer as consequências da má digestão, de um desequilíbrio funcional fisiológico do corpo humano, devido a um excesso. Então, podemos escolher se alimentaremos assim o corpo ou também se alimentaremos o espírito, com ressentimento, com orgulho, com vaidade. E todos esses desequilíbrios, esses alimentos que podemos trazer, seja para o corpo físico ou para a alma, também teremos as consequências. Da mesma forma, o amor, o perdão, a benevolência, o aprimoramento, o nosso contato com conteúdo edificante nos eleva e teremos a consequência benéfica de tudo isso. E se cada um segundo as suas obras, temos também que ter a consciência de que nós somos os herdeiros de nós mesmos. De que maneira? A vida atual ela não é um acontecimento isolado. Ou seja, aquilo que eu citei no começo, do porquê muitas vezes um semelhante tem uma condição aparentemente aos nossos olhos muito boa e outro não, é porque a nossa vida não sendo um acontecimento isolado e do acaso, há propósito e há um porquê. E para nós espíritas, isso se encontra no nosso pretérito, nas escolhas que fizemos, nas causas e consequências, na ação e reação dos nossos atos, em que podemos trazer consequências, sejam elas benéficas ou não, à nossa existência atual. Dentro da trajetória do espírito, do momento que Deus nos cria até chegarmos à plenitude, uma vida é apenas um capítulo. Então nós temos toda uma história, e é uma história infinita, pois Deus nos criou seres imortais. A partir daquele momento que Deus nos criou, nos deu a vida eterna, não nesse corpo físico limitado, orgânico, grosseiro de certa forma, mas que hoje estamos aqui experienciando e não há, como eu sempre digo, o melhor lugar no universo que poderíamos estar senão aqui. Caso contrário, aqui não estaríamos. O Pai, o Criador, estaria nos colocado onde realmente deveríamos estar, que melhor, com as oportunidades que melhor trariam o nosso aprimoramento. André Luiz também fala muito sobre isso no livro Ação e Reação e no Mundo Maior, sobre a responsabilidade do espírito diante dos seus pensamentos, diante dos seus atos, em que todo sentimento, toda escolha, aquilo que desejamos ou porventura carregamos em nós e as suas consequências. Então o passado, ele explica parte do caminho, mas ele não determina o destino. Muitas vezes podemos ter falhado nessa existência e podemos fazer diferente. Certa feita, e isso eu nem preparei, lembrei agora, me vem à mente, e eu falei em um momento nesta casa, aquele exemplo, quando Gandhi, ainda fazendo um dos seus jejuns, e os hindus e os muçulmanos estavam numa disputa, e aparece um hindu chorando a Gandhi, diz: Gandhi, se alimente. Ele estava fazendo aquele jejum, em que ele gostaria que aquela comunidade fizesse uma modificação moral. Se alimente porque eu não quero carregar a culpa de também fazer parte da sua morte ali. E Gandhi diz assim: mas o que te aflige? E ele disse: eu adentrei a casa de um muçulmano e tirei a vida de um menino, mais ou menos dessa idade, e aquilo não sai da minha cabeça. E ele disse: você tem filhos? Ele disse: não. E ele disse: eu sei que por ter tirado a vida daquele menino eu estou condenado ao inferno. E Gandhi diz: você não está condenado ao inferno, você pode se salvar. E ele pede: como? E ele diz: você, como hindu, encontre um menino órfão, muçulmano, mais ou menos dessa estatura, e o adote. Crie ele,
proporcione a ele aquilo que aquele menino não teria e tenha certeza de que o seu destino será mudado. E isso eu lembro muito bem, porque eu assisti num filme de Gandhi essa cena, e eu sempre me recordo disso, porque na justiça divina, muitas vezes pensamos, e isso é uma falha nossa muitas vezes. Se uma pessoa tem lá certas limitações fisiológicas, motoras, pensamos, o que será que ela fez na vida passada, né? E não devemos fazer assim, porque nem sempre o que é mais comum, quando pensamos, o suicídio, a pessoa veio com certa limitação motora, é muito fácil associar, mas muitas vezes não é assim. A gente sabe que a justiça divina, sendo Deus, um amor infinito pelas criaturas, só a Ele cabe a definição do porvir daquela criatura. Então, quanto a isso, devemos ter cuidado e sabermos que, se falhamos nessa vida, há oportunidades ainda de, nessa mesmo, melhorarmos nosso caminho, nossa condição, que muitas coisas que estamos aqui passando têm ligação, sim, com o nosso passado, apesar de algumas literaturas dizer que nessa existência atual, nós mesmos nessa existência colocamos muito empecilhos em nosso caminho, e ter a certeza de que um dia, quando partirmos, estaremos lá sendo recebidos pelo amor infinito de Deus, encontrando muitas vezes o resultado da nossa conduta nessa existência terrena. A doutrina da responsabilidade deve ser aplicada sempre primeiro a mim, né, e não utilizar para julgar o outro. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Porque a justiça de Deus nunca está separada de outro atributo divino, a misericórdia. Aqui entra dentro disso que eu citei, de que nós, como espíritas, devemos também pensar nessa questão mais do que julgar, o que eu posso fazer é ajudar, e esse ajudar, no meu ponto de vista, com uma certa limitação dentre aquelas as quais mencionei anteriormente. Se existisse apenas consequência e nunca houvesse possibilidade de recomeço, onde estaria a misericórdia? Vocês já ouviram isso de que muitas vezes uma pessoa aqui na Terra... Vou usar o exemplo do suicídio. Para algumas religiões, eu sei, acabam dizendo de que a pessoa é condenada ao inferno eterno. Por uma breve utilização da nossa razão, do nosso pensamento, e digo até mesmo do óbvio, não haveria justiça assim. Não haveria, porque se você pensar no pai, na mãe, num familiar e nos entes queridos desencarnados mesmo de toda a trajetória daquele ser, qual seria a justiça? Que mãe ou pai estaria em paz caso estivesse, digamos, num céu eterno, sabendo que o filho não se encontra lá? Não haveria. Dentro da justiça divina, todos nós teremos o tempo de arrependimento, de reflexão, de expiação, né, de se corrigir, e também a oportunidade de se melhorar e de encontrar novos caminhos. Não seria em momento algum a justiça divina inferior à humana, que muitas vezes retira alguém da sociedade por um delito, por um tempo, e depois dá uma nova oportunidade, um recomeço. Nessas novas oportunidades, devemos sempre pensar no aprendizado, nas possibilidades de reparo, no recomeço de uma nova jornada. Uma condenação perpétua na questão 1009, Livro dos Espíritos, por erros cometidos durante determinado período, seria incompatível com a bondade de Deus, como eu mencionei nesse exemplo. Então, quero citar também aqui, talvez já tenham ouvido falar, daqueles que muitas vezes têm uma conduta de vida transviada e dizem, no momento da minha morte, se eu me arrepender, estarei salvo. Isso, do meu ponto de vista, seria uma injustiça também. Porque você pode estar salvo da ignorância daquele momento em que você teve uma reflexão, encontrou um momento de luz e reviu por um instante o passado. Mas os caminhos da correção não serão isentados. Serão caminhos com certeza educativos, com possibilidades de melhora, mas que você não encontrará de pronto um céu eterno, como muitas vezes se diz.
O arrependimento é muito importante, mas as consequências, e não no sentido apenas de pena, não é disso que me refiro, mas no sentido de justiça, daquilo que é justo, daquilo ao qual estamos aqui, nesta terra vivendo, para nos prepararmos e daqui sairmos melhores. O sofrimento que muitas vezes passamos, ele é inerente às imperfeições. Ou seja, se sofremos, tivemos alguma imperfeição. Sentimos ódios, muitas vezes estamos sem a paz interior, estamos com o nosso sistema digestivo, nosso estômago queimando, doendo, estamos com tremores, calafrios, crise de ansiedade. E todo esse sofrimento vem de algumas imperfeições. Então, essas imperfeições, toda imperfeição e toda falta dela decorrente traz consigo consequências naturais. O ser humano, ele pode libertar-se das imperfeições pela vontade e, consequentemente, modificar o seu futuro. Por isso que eu digo, não é fácil. A pessoa muito ansiosa, crise de ansiedade, pânico, principalmente, que é algo que uma queixa que geralmente chega na casa espírita, muitas vezes percebemos um certo medo da própria vida, do viver, das atividades que talvez eu deva enfrentar, deva passar, do como seguir em frente. E trabalhando isso, trabalhando o nosso eu interior, pacificando o nosso espírito, compreendendo o porquê do aqui, do agora, de onde vim, para onde irei, trazendo essa paz ao seu próprio espírito, com certeza a sua vida fica mais leve, mais tranquila, esse fardo já não é mais tão pesado nessa existência, independente das provas que chegam a cada um. A justiça divina, ela responsabiliza, mas a misericórdia de Deus permite que recomecemos, que sempre teremos uma nova chance. Como anteriormente mencionado, e aqui na minha sequência, a gente não pode fazer a obra do outro. Então, ao outro, o que podemos fazer? Amar, acolher, aconselhar, orar, orientar, com um certo tato, um feeling, como se diz, de entendermos também o quanto de energia despenderemos, muitas vezes, com aquele familiar, com aquela pessoa, porque muitas vezes o que ocorre? Estamos lá aconselhando, falando, a pessoa escuta, mas no fundo se diz, não se ajuda, você se desgasta, acaba adoecendo junto. E quando isso acontece, estamos passando o limite. Esse ponto não se deve chegar. Por quê? Porque chega um certo ponto que é quase como se quiséssemos ter um controle sobre o outro. Essa linha tênue dessa percepção, ela é muito tênue, como eu disse. Por isso que eu digo, não devemos nos culpar muitas vezes por certas ações de filhos, de familiares, se orientamos, se acolhemos, mas a opção final é do outro. E a obra de cada um cabe a cada um, e a cada um será segundo as suas obras. Se Deus respeita o livre-arbítrio do Espírito, precisamos aprender também que devemos respeitá-lo. Isso não significa que seremos indiferentes. Significa que vamos compreender os nossos limites, as nossas responsabilidades, mas que o outro, independente do nosso laço consanguíneo ou de afeto, é o outro e ele também tem seu livre-arbítrio. Se não podemos realizar a obra do outro, precisamos então voltar os olhos para a obra que realmente, não vou dizer que realmente importa, mas a que importa de uma maneira mais intensa, que seria a nossa própria. Alguma das maiores vitórias espirituais da nossa vida, talvez algumas das nossas vitórias espirituais da nossa vida, jamais vão ser conhecidas por alguém. E, certa feita, numa palestra que assisti, achei muito interessante a temática e a fala do orador da hora, daquele horário, daquela palestra, em que ele diz que o céu está cheio de mães anônimas, de pais anônimos, de filhos anônimos.
E que muitas vezes aquelas obras que parecem ser obras grandiosas, visualmente, materiais, de mídia, do lado de lá eram obras muito pequenas. Ou seja, o que eu gostaria de passar com isso? Às vezes, no nosso silêncio, naquele momento de dor, de reflexão que estamos passando, muitas vezes rezando por alguém e trabalhando em nós mesmos, as dificuldades, talvez, do trabalho, colegas de trabalho, problemas familiares, enfim, quero que vocês pensem de uma maneira geral. Estamos ali pensando, nos auto-melhorando, nos auto-refletindo, pensando, eu não vou acolher a brasa que a outra pessoa carrega, vou trabalhar a minha paz, vou ter consciência, discernimento para discernir e resolver as situações da melhor maneira possível naquilo que está ao alcance. Porque muitas vezes tentamos ter o controle ou mudar algo que nem depende de nós, que dependeria de outro, de outra situação, de outra pessoa, e isso acaba com que nos deixemos nos afligir. E isso, com certeza, nos afligindo, é porque carregamos alguma imperfeição, e essa imperfeição nos trará de alguma maneira sofrimento, porque o sofrimento é inerente às imperfeições. A maior construção de todas, ela acontece dentro de nós. Não sou eu, o Rajan, que estou aqui falando a vocês, não é alguém que está na mídia, não é, como eu mencionei, não é alguém que está sendo visto em determinado momento. Mas, muitas vezes, o que mais vai dar, por exemplo, em mim, mérito para um dia eu avançar, para onde eu pretendo, é aquilo que eu faço dentro de mim. Como eu trato os outros, se eu busco me policiar nos meus atos, mas me conhecendo, sabendo aquelas questões que me acabam afligindo de alguma maneira e trabalhando dentro de mim. E realizando isso, eu ganho crescimento espiritual, eu vejo que o horizonte à minha frente se abre, a existência fica de certa maneira mais leve e com certeza isso nos eleva. Talvez Deus não nos pergunte o quanto recebemos, mas o que fizemos com aquilo que recebemos. Esta frase vem de Mateus 25, quando pensamos na parábola dos talentos. Não sei se todos se recordam, mas acredito que em algum momento da existência tiveram contato com isso. O que fazemos com os talentos? Na parábola dos talentos, um recebeu 1, outro 2 e outro 3. Aquele que recebeu 3 multiplicou pelo dobro, salvo engano, o que recebeu 2 também, e o que recebeu 1 tinha escondido aquele talento e o devolveu como estava. Naquela questão, aquele que que tinha produzido mais talentos com aquele que recebeu o talento daquele que tinha apenas 1, e aquele que tinha 1 ficou sem nada. Brevemente, a parábola é assim. Mas o que isso significa? Quais são os nossos talentos? Seria o tempo, a família, a profissão, o conhecimento, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, uma infinidade de talentos. Talentos esses que Deus nos dá, de alguma maneira, e espera que fazemos o que pela parábola? Que o multipliquemos. Que isso multiplique e, se possível, entre em contato com os outros, mas que se multiplique esses nossos talentos em nós mesmos. Se o escondermos e fizermos como aquele que recebeu apenas 1, que mérito teremos? Muitas vezes podemos ter isto retirado pela oportunidade recebida e a oportunidade não aproveitada. Então, o que estou fazendo com aquilo que a vida, que Deus colocou em nossas mãos? Não precisamos nos comparar com ninguém. A prestação de contas não será pela vida do outro, será pela minha, pela sua. Será sobre aquilo que fizemos com as nossas próprias oportunidades. Trazer para a vida real a nossa evolução espiritual acontece principalmente quando ninguém está chamando aquilo de evolução espiritual. Quando trabalhamos em nós, independente de credo, de religião, do momento em que estamos, aquilo que muitas vezes não se parece com religião e nem nada,
mas que estamos sendo bons e a nossa consciência vai saber que estamos agindo de uma maneira benevolente, isso nos trará evolução espiritual. Na família, quando somos contrariados, podemos agir com benevolência. No trabalho, muitas vezes, se alguém recebe o reconhecimento que queríamos, ou se algum colega, o está constantemente o testando, precisamos trabalhar no nosso eu interior. Às vezes na internet, quando nos comparamos ou encontramos opiniões diferentes, imagine em tempo de política. Nas redes sociais, em casa, com os nossos familiares, que muitas vezes deixamos de pedir desculpas, que deveria ser aqueles que Deus colocou mais perto de nós, os primeiros a receber o melhor de nós. Deveriam ser os primeiros a ter o melhor de cada um, a ver o diálogo, mas também ali que muitas vezes encontramos os nossos maiores desafetos do passado, que encontramos ali as nossas oportunidades de reparação, de reencontro, de reconciliação. O núcleo familiar nunca é fácil, isso é tema para outra palestra. Então, mas pode ser bom, proveitoso, não por acaso, e com certeza é um local de grandes desafios e lá temos grandes responsabilidades conosco, com os outros, para que cada um, segundo as suas obras, colham os frutos disso. Se pensarmos, por exemplo, a paciência que cada um de nós carrega, é muito fácil falar sobre, mas trabalhar as oportunidades da paciência torna-se extremamente difícil. Muitas vezes a cólera, aquilo que nos... como é que eu posso dizer? Aquilo que nos desequilibra os sentimentos, ou nos desequilibra a nossa emoção, acaba fazendo que falamos muito sobre paciência e muitas vezes na primeira oportunidade nos enchemos de cólera, emburramos a ira, o ódio, o desafeto, muitas vezes uma amizade destruída ou um laço familiar afastado. São grandes desafios, nada é por acaso, mas que precisamos muitas vezes rever. Neste tema, devemos pensar que futuro estou construindo. Se a cada um é segundo as suas obras. Digo a vocês, depois do que refletimos, essa frase, ela representa ainda a cada um segundo as suas obras, algo relacionado à punição? Espero que não. Espero que ela pareça esperança, justiça. Eu não sei vocês, mas como a gente vê o mundo, eu sou alguém que tenho muita sede de justiça. Esperança ninguém está definitivamente condenado ao que foi, e não o que foi lá atrás. Muitas vezes pensamos e muitas vezes chega à casa espírita, eu gostaria de saber como eu posso lembrar quem eu fui numa existência passada. De mim e pela casa a gente sempre diz, não recomendamos, do contrário, lembraríamos. Se Deus quisesse que lembrássemos, teríamos as memórias. Ninguém está definitivamente condenado e o passado pode determinar algumas coisas que estamos passando agora, mas podemos e temos total condição de mudá-lo. Se nossas obras ajudar a construir o presente, novas obras construirão o futuro. E eu achei uma palavra, estou terminando minha dissertação de mestrado, uma frase de Chico Xavier, eu coloquei na minha dissertação. Deus nos dá o presente, mas a cada um de nós cabe construir o futuro. E isso é extremamente importante, porque se tivermos a nossa vigília de estarmos conscientes de nossas ações, de nossas atitudes, de segurar a língua, de segurar as nossas más inclinações, que cada um de certa maneira conhece, estamos fazendo para nós um futuro melhor. E o tipo de futuro que eu estou construindo hoje, que tipo de futuro? Esse futuro que construímos, ele não é para amanhã. Devemos pensar em como construir o nosso futuro no dia de hoje, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com aquilo que estou fazendo quando ninguém está olhando.
com a maneira como trato os meus familiares, com aquilo que faço diante de quem me contraria, diante da capacidade de reconhecer meus erros, das minhas escolhas e também de como eu estou agindo comigo mesmo. Pois muitas vezes, se somos muito perfeccionistas, nos cobramos muito e devemos reconhecer que somos seres falíveis, falíveis que merecem perdão, misericórdia e que também temos a chance do recomeço. Não falamos e não buscamos agir somente para os outros, mas sim também e principalmente para conosco. Sendo nós herdeiros de nós mesmos, as obras de hoje estão construindo nosso futuro de amanhã diante de sofrimento, de aprendizado, mas não de julgamento. Sempre é oportunidade de aprendermos, de repararmos, de recomeçarmos. E que, chegando ao fim, esta frase, a cada um segundo suas obras, não seja interpretado jamais como uma ameaça, mas como uma expressão perfeita de justiça de Deus e o convite à transformação moral, à transformação de cada um de nós. Se amanhã colheremos aquilo que estamos construindo hoje, que semente estamos escolhendo plantar? Precisamos pensar muito nisso. Não podemos escolher plantar pimenta hoje e colher morangos amanhã. Nossas ações, nossa conduta de vida, nossos pensamentos, porque não é só o que estamos fazendo, mas muitas vezes, e eu vejo, porque eu trabalho na saúde, eu vejo que muitas vezes algumas pessoas não conseguem ficar muito tempo sozinhas, no sentido de elas estão com elas mesmas. Seja em casa, um momento que é o programa da televisão já incomoda, já está tedioso. A pessoa pensa em pegar um livro, alguma coisa, ela começa a ficar com ela mesma, ela começa a ter dificuldade, estar incomodada. Então é preciso olharmos para dentro, estarmos de bem conosco mesmo, buscarmos conteúdos edificantes, como eu digo, seja um livro. Eu adoro livro porque eu sempre digo um Raja antes e um depois da literatura espírita. Mas sejam palestras audiovisuais, sejam conteúdos vindo numa casa espírita, podendo ouvir alguém, tomando um passe, que é algo maravilhoso. Com certeza tudo isso abrirá nossos horizontes, o nosso olhar com a vida e fará com que tenhamos mais sabedoria para construirmos nossas obras. Nossas obras fazem parte de nós, existem as que fizeram parte e estamos aqui colhendo ainda as consequências delas, e consequência não como negativa, pode ser como negativa, depuradora, mas também como positiva. Não vou dizer não vou nem usar a palavra negativa, porque se estamos depurando, sempre é positivo. Eu, particularmente, quando faço minha prece noturna, coloco obrigado pelas tudo de bom, mas também pelas minhas dores que me fizeram me modificar. Então, pessoal, eu espero, chegando ao fim desse tema, ter de alguma maneira passado a vocês um pouco sobre a temática que preparei sobre a cada um segundo suas obras. Tema esse que eu acho muito bonito, algo que eu penso bastante e que com certeza faz parte da nossa trajetória, de onde viemos, do porquê aqui estamos e para onde iremos. Tá bem? Agradeço e encerrando, farei a prece final então, pedindo que fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao Pai, ao Criador, agradecendo a Ele, aos irmãos de luz desta casa espírita, pela oportunidade de hoje aqui estarmos reunidos, agradecendo ao Pai por todo o conhecimento e trabalho dos nossos irmãos espirituais e aqueles que pela terra passaram, deixando conhecimento que nos elucida, que nos consola. Também pedimos ao Pai que seu amor infinito, a sua luz recaia sobre cada um de nós, nossos familiares, nossos irmãos sofredores, encarnados ou não, que recaia sobre os cárceres, os orfanatos, os hospitais. Pai amado, na certeza sempre do seu amparo e da sua bênção,
te agradecendo por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal.